Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de refrigeração do curso técnico em mecânica do IFAL Campus Maceió. E nessa terceira aula nós falaremos das propriedades termodinâmicas dos fluidos refrigerantes. Só que antes de começarmos essa aula eu gostaria de fazer um alerta em relação a um equívoco que eu tenho visto recorrentemente nos canais dedicados à área de refrigeração organizados por profissionais desse segmento, que é se referir à substância que está circulando no interior do sistema de refrigeração como fluido refrigerante. Essa maneira de falar é errada, porque fluido é a conjugação do verbo fluir. A substância que está circulando no interior do sistema recebe o nome de fluido. Okay? Então a ciência é mecânica dos fluidos. Bom, eu sei que a disciplina é prática, mas ela faz parte de uma grade curricular de uma instituição de ensino. Portanto, em todas as ocasiões em que forem necessárias fazer algum tipo de ajuste ou de correção, será feito. Dando prosseguimento, os pré-requisitos que nós esperamos para essa aula é que vocês tenham noções de leitura e interpretação de tabelas de propriedades termodinâmicas, relação pressão e entalpia, que é o diagrama de Mollier, compreender os conceitos de pressão absoluta, atmosférica e manométrica. Esses dois tópicos aqui, eles pertencem a disciplinas específicas da nossa grade curricular, como física e introdução à mecânica dos fluidos. E o último pré-requisito é a aula anterior, onde a gente fez uma parte introdutória de fluidos refrigerantes, dando suas definições, propriedades e classificação. O objetivo dessa aula é reconhecer e explicar as transformações sofridas pelos fluidos refrigerantes em função de pressão e temperatura, esboçar o circuito frigorífico de compressão sobre o diagrama de Mollier, entender o significado de superaquecimento e subresfriamento de um fluido refrigerante durante o ciclo de refrigeração por compressão e entender o que são ponto de bolha, ponto de gota e glide de temperatura. Bom, as propriedades termodinâmicas dos fluidos refrigerantes, elas podem aparecer para a gente de duas fontes bastante importantes. A primeira delas seria a partir dos fabricantes, dos próprios fabricantes de fluidos refrigerantes. Então, eles apresentam uma literatura mais sofisticada, mais abrangente, tanto na forma de tabelas tabelas de saturação, como diagrama de Mollier. Nessas tabelas de saturação, eles apresentam diversas propriedades de um fluido, de um determinado fluido, baseado numa combinação de pressão e temperatura. Então a gente observa aqui que para cada determinada combinação de pressão e temperatura nós temos valores exatos de massa específica, volume específico, entalpia tanto para o líquido como vapor, entropia tanto para o líquido como vapor também. Quando eles organizam simultaneamente ou distribuem simultaneamente todas essas propriedades sobre um gráfico usando pressão e entalpia como eixo, nós temos o que chamamos de diagrama de Mollier, certo? Então, esse diagrama nos permite imaginar o que acontece com determinada propriedade quando uma outra sofre algum tipo de variação. Esse gráfico aqui, simplificado, do R134A, a gente enxerga algumas informações bastante interessantes e úteis. Nós vemos aqui as pressões na horizontal, né, os valores de pressão, nós vemos a entalpia na vertical, nós vemos essas linhas aqui que são os valores de temperatura, menos 20, 0 graus, nós vemos essas linhas aqui que representam o percentual de vapor presente nessa situação, exatamente nesse ponto, que seria 20% de vapor. Aqui a gente enxerga outras grandezas, entropia, e volume e massa específica, mas enfim, a gente não vai perder tempo nisso aqui, porque na verdade ele está sendo mencionado nesse momento somente para nos ajudar a entender o grande objetivo dessa aula, que seria o que seria exatamente superaquecimento e subresfriamento. Quero deixar alerta aqui para vocês que esse nome superaquecimento normalmente é associado a um mau funcionamento da máquina, onde dá a ideia de que ela está funcionando a uma temperatura acima da normal. Não é o caso. Superaquecimento, a medição de superaquecimento e subresfriamento são práticas comuns de verificação de desempenho de um equipamento na área de refrigeração.
e é muito, muito útil e necessário que todos os técnicos de serviço, tanto na instalação, na operação ou na manutenção, façam esse tipo de verificação. Esses dois tipos de fonte de informação que nós temos aqui não é muito comum para os mecânicos de serviço, né? Então, isso aqui é mais para projeto, dimensionamento e avaliação de desempenho de um equipamento ou uma instalação, e estaria mais na mão do técnico de projetos ou no engenheiro. Os mecânicos, para nós, na área de serviços de instalação, operação e manutenção, as informações que acompanham os manuais dos equipamentos, quando eles são comprados, são adquiridos, eles trazem simplesmente os valores de pressão e temperatura para cada fluido. Então, se a gente observar aqui, isso aqui são valores de pressão associado a cada temperatura. Por quê? Porque é apenas isso aqui que é o necessário para fazer essas verificações de superaquecimento e subresfriamento. O gráfico vai ser usado para que nós entendamos o que exatamente é esse processo, ok? Outra coisa que quem vai consultar uma tabela dessas tem que estar alerta em relação às pressões que estão sendo informadas ali. As pressões podem ser tanto absoluta como manométrica. Quando elas são pressões manométricas, normalmente ela vem com a indicação com a sílaba man ou a letra G lá do inglês, que é manômetro, certo? Manômetro em inglês é gauge. Então, se a gente olhar essa tabelinha aqui de baixo, ela tem PSIG. Ele está dizendo que a pressão está medida em PSI, ou seja, libra por polegada quadrada, mais um valor manômetro. Essa aqui, como não tem indicação nenhuma, leva-se a crer que ela seja pressão absoluta. Bom, já que o diagrama de Mollier será um recurso para a gente, é interessante que a gente tenha noção do que está acontecendo, que a gente reconheça como esse diagrama é construído. Então, se a gente observar, no slide anterior, a gente viu que ele é composto por dois eixos. O eixo da vertical é pressão e o eixo da horizontal é entalpia. O gráfico ele tem uma curva aqui que é chamada curva de saturação. E essa curva faz com que, para qualquer fluido puro, ele possa ser dividido em três regiões. Uma região onde só existe líquido, esse fluido só estaria na forma líquida. Uma região onde esse fluido só estaria na forma vapor. E uma região aqui embaixo da curva onde seria a mistura líquido e vapor. Se nós observarmos aqui nesse rascunho de gráfico, nessa descrição simplificada aqui, a gente só colocou as informações que interessam para o mecânico de serviço. Beleza? Então aqui a gente vê as pressões na horizontal e as temperaturas, e tem mudança de direção. Se vocês observarem, na região de líquido ela está na vertical, na região de mistura ela está horizontal, na região de vapor ela volta a ter outra direção. A combinação de uma temperatura com a pressão, quando cai em cima dessa curva de saturação, leva o nome de líquido saturado na condição P1T1, né? Na condição pressão e temperatura. Se a pressão for outra, a temperatura é outra. Não deixa de ser líquido saturado, continua sendo líquido saturado, só que numa outra condição de pressão e temperatura. Ok? Esse ponto aqui em cima da curva de líquido saturado recebe o nome de ponto de bolha. Por quê? Seria a situação onde a água começaria a ferver, aliás, um fluido qualquer começaria a ferver e a primeira bolha de vapor se formaria. A partir daqui, se a gente observar, eu continuo fazendo a fervura vamos usar aqui a água, imaginar essa água. Observe que ela vai começar a se transformar em vapor e a quantidade de vapor vai aumentando até que eu chegue do outro lado, que seria a curva de vapor saturado. Aqui só existe vapor. Esse ponto aqui também está na condição P1 e T1. Observe o seguinte, que tanto P1, tanto o ponto de bolha como o ponto de orvalho estão no mesmo valor de temperatura e no mesmo valor de pressão. Isso só é possível se o fluido for puro, for uma substância pura. Substância pura é aquela em que tanto o vapor como o líquido dessa mesma substância têm as mesmas propriedades. Ok? O exemplo é a água. Esse ponto aqui seria o chamado ponto de orvalho. Por que ponto de orvalho? Porque quando o fluido começa a condensar, quando ele aparecer a primeira bolha, a primeira gota de água, ou a gota de líquido desse fluido, isso seria uma indicação de que ele estaria aqui exatamente em cima dessa curva de saturação.
É interessante que a gente observe o seguinte, que todos os processos termodinâmicos, eles têm uma todos não, desculpa. Existem alguns processos termodinâmicos que vêm com um prefixo iso associado ao processo. Então, por exemplo, toda essa transformação aqui de vapor, 100% líquido para 100% vapor, que está em cima de uma mesma temperatura, vai receber o nome de isotérmica, certo? Isotérmica. Observe que também está em cima da mesma valor de pressão, então vai ser isobárica ou isocórica, né? Então, fica alerta, isso aqui é coisas que nós ouvimos lá aprendemos na física. Só uma revisãozinha rápida. Isso aqui, agora que nós entendemos faltou falar aqui desse ponto, que esse ponto está indicando aqui o que a gente chama de temperatura crítica, essa temperatura crítica aqui. Se a gente observar pelo slide que a gente estava vendo anteriormente, toda transformação de fluido passa líquido, mistura e vapor. Acontece que vai ter uma determinada situação em que esse fluido pode passar de líquido para vapor instantaneamente, sem passar por mistura. Então isso aqui seria situações acima desse ponto crítico aqui. Ok? Bom, para a gente entender a relação pressão-temperatura em cima do diagrama de Mollier, nós vamos fazer uso de um fluido bastante conhecido de qualquer um, que seria a água. Então, se a gente imaginar a água em cima do diagrama de Mollier, a gente vai entender o seguinte: a gente sabe, a gente consegue enxergar essa água, a gente consegue lembrar que a água ela ferve a temperatura de 100 graus Celsius. Mas aí vem aquela questão que já foi discutida anteriormente em uma outra aula, é que essa temperatura de fervura da água, de ebulição da água, ela é exatamente essa sempre? Aí a gente discutiu que não. Essa temperatura está associada à pressão. Então, admitindo que essa nossa experiência está em cima usando como referência a pressão atmosférica, ou seja, o nível do mar, essa temperatura de fervura da água aos 100 graus Celsius só é possível se estiver na pressão atmosférica de 101 kPa. Ok? Se a gente observar aqui, a relação pressão-temperatura ela está justa e amarrada. Então, por exemplo, se eu quiser que essa água ferva uma temperatura maior, nós vamos ter que aumentar a pressão. Isso aqui também já foi discutido, seria a tecnologia lá da panela de pressão. Eu consigo ter a primeira bolha de vapor aparecendo nessa fervura de água a 110 graus Celsius se eu aumentar para um determinado valor de pressão acima da atmosférica. A mesma coisa, se eu reduzo a pressão sobre esse líquido, eu vou conseguir fazer ferver essa água a temperaturas mais baixas do que 100 graus Celsius. Essa ilustração aqui nos mostra o seguinte: uma água fervendo a temperatura ambiente. Então, qual seria a pressão dessa água para ela ferver a temperatura ambiente? Primeira coisa, eu teria que reduzir essa pressão usando algum tipo de equipamento. Então, a gente já enxerga aqui o primeiro equipamento usado na área da refrigeração, que é a bomba de vácuo. Então essa bomba de vácuo vai reduzir a pressão sobre esse fluido, sobre essa água, até que ela comece a ferver. Para que ela ferva a temperatura ambiente, a gente consegue ver aqui nessa tabela lá de água saturada, né? Tabela de água saturada, a relação pressão-temperatura. Então, considerando que a temperatura ambiente seja 24 graus Celsius, a pressão sobre a água tinha que ser de 3 kPa. Então essa tabelinha mostra exatamente que pressão tem que ter para que essa água comece a ferver nessas temperaturas aqui. Bom, a prática de executar vácuo sobre um determinado fluido, sobre um determinado sistema, é muito comum nos serviços de refrigeração. Então, as medições de pressão negativa, as medições de vácuo na área de refrigeração, normalmente são medidas em micrômetros de mercúrio, polegadas de mercúrio ou milibar. Ok? Então, um exemplozinho aqui. Essa pressão de 3 kPa em milibar seria 30 milibar, em polegada de mercúrio seria 0,89 e em micrômetros de Hg, ou micrômetros de mercúrio, seria 22,500. Ainda se mantendo na água, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos entender melhor ainda
as transformações da água no diagrama de Mollier. Então a gente observa aqui que essa experiênciazinha vai ser feita à pressão atmosférica, então essa água vai se transformar de líquido em vapor e depois retornar de vapor em líquido sob a mesma pressão. Então a gente observa o seguinte, imagina uma panela lá de água, sobre o fogão, antes de ligar o fogo, nós teremos essa água na região de líquido subresfriado, né? Imagina lá, temperatura ambiente, 20 graus Celsius, pressão atmosférica, não está no ponto de saturação. Quando eu começo a fornecer energia, eu começo a ter o aumento dessa temperatura da água. Ela vai aumentar até atingir 100 graus Celsius. Se nós olharmos para essa figura aqui, isso aqui é a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura da água em 1 grau, a temperatura de 1 kg de água em 1 grau. Então, se eu quiser aumentar a temperatura de 1 kg de água de 15 graus para 16 graus, eu forneço 4,2 kJ. E assim sucessivamente, para cada grau eu vou fornecer isso. Então, dessa forma, se eu quiser aquecer essa água, eu vou fornecer calor até atingir 100 graus Celsius, vou ter que fornecer 355,9 kJ. Quando ela chegar quando eu fornecer essa quantidade de calor na pressão atmosférica, eu vou ter água a 100 graus Celsius. Nesse ponto, eu tenho 1 kg de água a 100 graus Celsius. Daqui por diante, se eu continuo fornecendo calor, ele começa a aparecer as primeiras bolhas de vapor e que vão aumentar à medida que eu vou fornecendo essa energia. Todo esse processo ele é feito na pressão atmosférica constante, não muda, é um processo isobárico, e na temperatura constante. A temperatura não muda. Aqui na região de líquido a temperatura ia aumentando, mas no momento que começa a se transformar em vapor, não muda mais. Por quê? Porque toda a energia fornecida é absorvida para garantir essa transformação de líquido em vapor. Okay? Quando ele chegar aqui, eu vou ter 100% vapor e 100% vapor na temperatura de 100 graus Celsius. Ok? Todo esse processo de transformação consumiu uma grande quantidade de energia, 1023 kJ, para transformar 1 kg de água em 1 kg de vapor. Daqui por diante, aqui eu tenho o vapor saturado, daqui por diante, se eu continuar fornecendo energia e se eu puder pegar esse vapor e armazenar em algum tanque e ainda assim puder garantir que essa pressão desse reservatório não mude, eu vou começar a ter novamente um aumento de temperatura desse vapor. Então, se eu aquecer ele até 110 graus Celsius, eu vou ter um vapor superaquecido. Vou ter um vapor superaquecido. Essa distância daqui até aqui é o que nós chamamos de superaquecimento. Então, a pressão se manteve constante, mas a temperatura agora não ficou mais constante, começou a subir. Isso aqui foi um superaquecimento de 10 graus Celsius. Se eu paro de fornecer energia, essa temperatura vai começar a reduzir, ou seja, vai começar o processo de redução de temperatura para que eu consiga ter água novamente. Então, ela vai reduzir até chegar ao ponto onde eu tenho novamente vapor saturado. Ainda sem energia, o resfriamento continua acontecendo e o percentual de vapor vai diminuindo e o de água vai aumentando, até que eu tenho novamente 100% de água líquida. Nesse ponto, a água volta a ser líquido saturado. Aqui a gente tinha vapor saturado, né? Então, continuando sem fornecer energia, a tendência é que essa água esfrie novamente, continue resfriando até atingir o valor da temperatura ambiente. Daqui por diante, andando para a esquerda, todo esse processo que está acontecendo recebe o nome de subresfriamento. Okay? Então, o subresfriamento aqui seria, se a temperatura ambiente for 20 graus Celsius, seria de subresfriamento de 80 graus. Então, isso aqui já nos dá uma ideia do que é medir o superaquecimento e medir o subresfriamento de um fluido refrigerante num serviço de manutenção. Então, superaquecimento é essa distância daqui para cá, subresfriamento é essa distância daqui até a temperatura em que o fluido se encontre.